A Precesp entrevista o prefeito Júnior da Estância Climática de Santo Antônio do Pinhal. Prefeito, seja bem-vindo. Muito obrigado, agradeço demais o convite. Todos esses que acompanham aí as mídias da Precesp, tenho a honra aqui de trazer um pouquinho de Santo Antônio. Bom, então vamos falar sobre o que o turismo representa para o município. Bom, o turismo para Santo Antônio do Pinhal, a gente pode, sem medo de errar, dizer que é tudo. A gente vive hoje do turismo, uma cidade que é coladinha com Campos do Jordão, se desenvolveu por essa proximidade, pela questão geográfica, e hoje ela representa mais de 60%, 70% da economia da cidade. O emprego, a renda vem do turismo, a própria agricultura sofreu transformações para se adaptar ao turismo e vem agora num novo momento. São produtos e processos de alto valor agregado, justamente para combinar com o fluxo de turistas que procuram produtos apurados na cidade. Enfim, então o turismo para a gente, sem medo de errar, é o nosso carro-chefe, é a nossa menina dos olhos. A gente depende do turismo e por tudo isso eu acredito que o turismo tem que ser olhado com muito foco, com muito amor, com muito carinho por qualquer administrador para promover um desenvolvimento de qualidade na cidade. Quando você assumiu o mandato como prefeito, quais foram os desafios encontrados? Como é que estava o cenário nesse setor? Olha, o grande desafio numa cidade pequena que vive do turismo é você conciliar a população local com os turistas. A gente herdou um município que tinha na sua concepção a importância do turismo. Consta na nossa rede pública municipal de ensino, do 1º ao 9º ano, uma matéria chamada ecoturismo, para conscientizar a população. Porque a população, invariavelmente, ainda mais nesses momentos de conflitos políticos, eleições, essas provocações, todo mundo tende a se sentir um pouco desprestigiado. Então, quando a gente assumiu, também não era diferente desse cenário, sempre foi assim. E aí a população tem aquela perspectiva de que a administração só faz para o turista. O empresariado, que a gente só faz para o munícipe, esquece do turismo. Quando, na verdade, a gente procura casar os dois, né? A gente tem um lema no governo que a cidade, para ser boa para o turista, tem que ser boa para quem mora nela primeiro. E é isso que faz a diferença. Então, quando a gente assumiu, ainda tinha um pouco desse resquício. Acredito que com o avançar na parte de educação, a gente formando jovens com uma consciência diferente de que o turismo é importante, a gente mitigou boa parte desses problemas, mas talvez esse fosse o maior desafio. Essa foi uma iniciativa interessante de estar trabalhando a própria população para a valorização do turismo, né? Na cidade, uma visão diferente. Exatamente. É um município, pela sua pouca população, a gente não tem um grande mercado para profissionais liberais. A gente não tem uma região geográfica apta para a indústria. Então a gente fica muito na questão dos serviços, essencialmente do turismo, pousadas e restaurantes. Então a gente precisa estimular as pessoas a empreenderem, também faz parte então do currículo essa questão, e o conhecimento do território e das potencialidades. E o quanto é importante o turista na cidade, e como que a gente pode recebê-lo bem. Então, isso de fato é uma política pública de longo prazo que vem sendo desenvolvida. Temos muito a caminhar ainda, mas é o que foi traçado há aproximadamente aí 13 anos e a gente vem tocando esse projeto com muito carinho. E a relação com o Ministério do Turismo, ele tem dado um respaldo para o município no desenvolvimento desse setor? Olha, eu acho que com relação ao Ministério, os avanços ainda são pouco deficitários. A gente precisa avançar no diálogo com os ministérios. Até agora a questão da regionalização, que avançou um pouco, mas a política de turismo ela é muito tímida ainda do governo federal. A gente precisa inovar. O Estado de São Paulo fez isso com o DADTUR, né? Existe um recurso específico para as instâncias e para os municípios de interesse turístico, o que não acontece com o Estado, com a União. Que por mais que você tenha uma classificação, uma categorização, e Santo Antônio no caso é categoria B, e em tese teria acesso a alguns recursos, mas esses recursos não são vinculados no orçamento. Então depende muito de você ir pedir, ter um relacionamento político. Isso é muito ruim. A coisa poderia ser mais clara, mais objetiva. Ter um recurso
determinado para investimentos em turismo, seja através de eventos ou infraestrutura, como é o caso do estado de São Paulo. Mas eu acredito que avançou. A categorização melhora a relação, te dá uma abertura maior para pleitear recursos, mas a gente ainda carece de uma política mais estruturada de turismo no governo federal. Talvez vincular um pouco mais com a Secretaria de Cultura, o que tem acontecido também no estado de São Paulo, né? A gente tem o Circuito Cultural Paulista e outras ações da Secretaria de Cultura que nos ajudam muito na promoção do turismo, que cultura e turismo tem tudo a ver. Então, mas ainda, na minha opinião, é deficitária ainda a política de turismo do governo federal. Vamos falar sobre a iniciativa privada. Como é que ela tem auxiliado no crescimento do turismo? Em Santo Antônio do Pinhal, a gente tem a alegria de dizer que a gente vive um novo momento. Talvez até influenciado pela mudança da Lei Complementar 1261 do Estado de São Paulo, quando deliberou, quando passou para os conselhos municipais de turismo a definição, a aprovação das obras e da utilização dos recursos do DADTUR. Com isso, a sociedade civil, os empresários que participam do Contur se sentiram empoderados da questão do turismo e passaram a participar mais das discussões. E não só isso. Em Santo Antônio a gente vê claramente uma participação maior do empresariado nos eventos, nas discussões do calendário turístico. Compreenderam que o poder público ele tem uma responsabilidade muito grande em manter as ruas limpas, a iluminação adequada, o serviço de saúde bem feito, as estradas adequadas na zona rural. Então tem todo um contexto de manutenção do município, da cidade como um todo, que é suporte do turismo. E que eventos, a divulgação, isso fica muito a cargo da iniciativa privada. E ela tem participado disso, entendido, compreendido isso. O que antigamente não acontecia tanto. O município era demandado para fazer propaganda, publicidade da cidade, era demandado para fazer eventos com características muito específicas para despertar o interesse do turista. E a gente tenta conciliar, como eu falei. Quando o município de Santo Antônio vai fazer um evento, ele tenta sempre ao máximo misturar o interesse da população. Um evento mais com a cara de Santo Antônio também desperta o interesse do turista. Mas se eu levar um festival de jazz para a cidade, eu atraio o turista, mas são recursos públicos. E que a gente também tem que entender que a gente precisa proporcionar lazer para a população. E muitas vezes a nossa população ainda não tem essa cultura de um evento de jazz ou de um evento de alguma orquestra, uma coisa mais erudita. Então a gente faz um trabalho. Diferente, por exemplo, de um festival da viola, que tem uma característica local e regional. Nesses eventos, com esse tipo de característica, onde a população também participa, o município entra com recurso. Quando é uma coisa muito específica para o turista, aí a iniciativa privada toma literalmente a frente e vem desenvolvendo esses eventos. É o velho ditado, a união faz a força. A união faz a força. E a Precesp? Como é que é a relação com a Precesp e o papel que ela desempenha? Olha, a Precesp, eu sou também suspeito de falar da Precesp. Eu passei a participar ativamente nos últimos anos. Hoje compor na diretoria com muito orgulho, agradecendo a confiança dos prefeitos, mas é uma entidade que é muito importante para as instâncias, é muito importante para o turismo paulista, porque tem uma visão diferenciada de outras entidades municipalistas que congregam municípios. Ela é bem focada na questão do turismo, e o turismo como diz alguns políticos, né? É emprego na veia, é recurso para a população, e a gente tem que movimentar. E a Precesp tem feito um papel muito bonito, com encontros temáticos, promovendo conhecimento, instruindo as instâncias nos seus processos, seja para o ranqueamento dentro da nova política de turismo da Secretaria de Turismo do Estado. E, enfim, tem um corpo que auxilia os prefeitos e faz, além de tudo, uma grande divulgação das instâncias por todo o Estado de São Paulo e fora dele. Bom, agora vamos fazer uma pergunta importante aqui. Na sua opinião, como é que o Estado pode ajudar os municípios a desenvolverem melhor e mais o turismo? Bom, o Estado tem essa política de recursos através do DADTUR.
mas acredito sim que ele pode mais. Ele pode mais, fazendo o papel de agregador dos municípios. Precisamos agregar Estâncias, Mites, outros municípios de vocação turística. Ter uma política concreta do Estado, porque não é só dar o dinheiro para fazer a infraestrutura. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Mas a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais atento ainda para a questão da regionalização. Eu acho que a gente precisava ter, como a gente tem o DADTUR para os municípios, eu acho que a gente poderia ou destinar uma parcela ou permitir que os municípios se consorciem e promovam políticas regionais de turismo. Eu cito muito assim, muitas famílias às vezes falam, eu vou para Serras Gaúchas, eu vou para Serras Catarinenses, eu vou para o Nordeste. E aqui no estado de São Paulo, com algumas exceções, como o Circuito das Águas, a gente não tem muito isso. Na própria Serra da Mantiqueira a gente faz essa meia-culpa, a gente fala, poxa, a pessoa vai para Santo Antônio, a pessoa vai para Campos do Jordão, a pessoa vai para São Bento do Sapucaí, quando ela poderia estar indo para Mantiqueira Paulista. Mas isso o Estado tem que comprar a ideia e ser esse agregador dos municípios, porque as nossas regiões são belíssimas. Eu vou citar aqui o Vale do Paraíba, que é onde a gente está mais próximo. Num raio de 150 quilômetros a gente tem litoral, um litoral belíssimo, que é o litoral norte. Nós temos o Vale Histórico, aí é um pouquinho mais distante, mas Bananal, São José do Barreiro, tantas cidades lindas. A gente tem a Serra, com Campos do Jordão, o município mais alto do país. Nós temos o circuito religioso, a Aparecida, a Frei Galvão ali em Guaratinguetá, a Canção Nova, que atrai um número muito grande de visitantes, mas isso ainda é desarticulado. Eu acho que o Estado teria esse papel de agregar e promover mais experiências para quem visita o estado de São Paulo, porque é muito próximo. E também nesse aspecto, alguns serviços poderiam ser criados de transporte específico para o turismo. A gente já começou lá no Vale do Paraíba um diálogo com a MTU para ver se a gente criava um novo modelo sob demanda de transporte coletivo. Então, o Estado eu acho que tem esse papel de investir, mas principalmente de fazer uma gestão diferenciada na questão da regionalização do turismo. O recurso do DADTUR ele é fundamental para cidades turísticas, até porque a cidade turística ela tem que dar conta de uma demanda de pessoas muito maior do que aquela que é moradora e residente na cidade. Então a gente precisa de uma infraestrutura urbana diferenciada, a gente precisa de uma infraestrutura de saúde diferenciada. Eu bato muito na questão da segurança pública, que embora seja dever do Estado, a gente tem que ter uma preocupação enorme, porque nós, cidades turísticas, vendemos tranquilidade. A pessoa não vai visitar, passar suas férias, um feriado, numa cidade onde ela sabe que tem violência. Claro que qualquer índice de criminalidade, ele impacta em qualquer lugar. Um homicídio numa cidade maior, ele é tão problemático quanto um homicídio. Uma vida não tem comparação. Mas no município turístico, um roubo, um furto, um homicídio, um latrocínio, ele tem um impacto violento na economia da cidade. Porque instantaneamente, quando a mídia divulga uma situação dessa, a procura pela cidade diminui em redes sociais, na internet. A gente tem esses dados. Então eu tenho essa preocupação muito grande. Por isso que é importante essa política de investimento através do DADTUR, para que a gente consiga promover infraestrutura adequada para poder suportar um aumento da população, né, durante a temporada, nos feriados. Então a gente considera fundamental. E a relação com a Secretaria, ela vem se aprimorando. Eu acho que merece um destaque muito grande ao período do Fabrício Cobra, que esteve à frente da Secretaria e realmente colocou um posicionamento muito correto, muito técnico, e a gente conseguiu efetivamente utilizar todos os recursos disponíveis do DADTUR. Quais são as suas perspectivas de futuro para o desenvolvimento do turismo no município de Santo Antônio? Bom, lá a gente teve a alegria de receber um projeto denominado Águas da Mantiqueira, que foi financiado pela Fundação Toyota, e a gente tem hoje nas mãos uma preciosidade. A gente tem dados importantíssimos da biodiversidade, toda a fauna e flora de cada uma das 10 microbacias.
O que a gente pensa de desenvolvimento turístico em cima disso é promover um desenvolvimento verdadeiramente sustentável, sem a exploração de recursos naturais que a gente não tenha ou que tenha, mas são necessários para manter a própria biodiversidade. Então a gente tem uma expectativa de não necessariamente crescer, atrair grandes resorts, não é esse o foco de Santo Antônio do Pinhal. A gente quer sim movimentar o turismo durante a semana, nos períodos fora da temporada, que vai de maio a julho e mais o período de férias escolares. A gente quer movimentar a cidade nos períodos que é de baixa, efetivamente. Muito mais do que promover um incremento do volume de turistas nos finais de semana, na temporada, com esse foco de manter a qualidade. Santo Antônio quer ser reconhecida como um município com a qualidade de vida muito grande. E a gente precisa do meio ambiente protegido para ter isso também. Não basta a gente simplesmente ter a visitação elevada, ampliar o número de restaurantes, ampliar o número de hotéis, mas tem um problema de mobilidade, tem um problema de infraestrutura de saneamento. Isso a gente não quer. A gente quer qualidade de vida para as pessoas que moram lá e qualidade de vida ofertar, emprestar um pouquinho desse paraíso para quem nos visita. Santo Antônio do Pinhal, encantadora por natureza. Prefeito, eu deixo aí então para o senhor poder falar com o pessoal, falar um pouquinho dos atrativos turísticos e também deixar a mensagem para eles irem conhecer. Agradecendo mais uma vez a Precesp pelo espaço, a todos que estão acompanhando agora este vídeo, que façam esse convite, que vão conhecer a Santo Antônio do Pinhal. É a segunda cidade mais alta do estado de São Paulo, ali encrustada na Serra da Mantiqueira. Um cenário muito bonito, o centro da cidade ele é cercado literalmente por vegetação natural. A menos de 300 metros de qualquer ponto do centro da cidade a gente tem a vegetação. Ótimos restaurantes, uma gastronomia diversificada e de muita qualidade. Um sistema de hospedagem também repleto de opções. Temos lá atividades de aventura como voos de paraglider, de asa delta, passeios de bicicleta, cachoeiras, trilhas, mas também um espaço, uma cidade muito propícia também para aqueles que não querem literalmente fazer nada, que querem descansar, que querem curtir um ambiente e um clima agradável. Santo Antônio tem tudo isso, é uma cidade linda, está preparada para receber todos os visitantes com muito carinho, com muito amor. Perfeito, obrigada. Eu que agradeço, imagina. E você, fica aí o convite para conhecer Santo Antônio do Pinhal.